Então, irmão, mais informações aí sobre essas ricas novidades que estão estabelecidas aqui sobre a terra. Coisas boas vindas para você, irmão. Coisas boas vindas de Deus para você. Como eu falei no início da gravação do vídeo anterior, aqui se revelam as coisas boas. Isso mesmo. Se você tem parte com o mal aqui, irmão, você está contra as tendências novas que estão se revelando. Eu vejo aí 2 países, potência, com tendências diferentes. E é muito importante a gente falar isso, irmão. 2 países, potência, 2 potências mundial, né? Que se elevaram sobre a terra. A China e os Estados Unidos. E eu queria falar um pouco aí sobre essas 2 potências. Uma está vinculada à falsa religião, gerenciada a partir da Europa, dos Estados Unidos, que é a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. E a outra, que é a China, é um país que sempre evitou contaminar o seu povo com essas regras dessas falsas religiões. Inicialmente, poderia se achar que era uma coisa má para esse país chinês. Mas agora dá para se ver que essa evitação de permitir que o evangelho se estendesse por lá veio de Deus. Isso mesmo, irmão, veio de Deus. Essa evitação, essa conduta de evitar que a China evitou que o evangelho se estendesse por lá. Porque hoje essas falsas religiões estão no mundo inteiro, irmão. E contaminou todo mundo com a doutrina falsa das falsas religiões. Você achando que é Deus, e não era o Deus, é o homem usado pelo diabo. Então hoje, do lado dos Estados Unidos, com espírito de contenda, de maldade e violência, representando aí a falsa religião católica e evangélica, e o outro, a China, um país aparentemente incrédulo, e que apresenta um espírito contrário ao espírito dos americanos. Um espírito muito mais sábio e inteligente, mostrando claramente que Deus já não está mais com essas falsas religiões, e sim com os incrédulos, que sempre resistiram a ela. Então isso aí é uma prova clara, irmão, de que essas falsas religiões, Deus já reprovou elas. São um espírito morno. A quem dera fosse frio, igual o espírito dos chineses, né? É morno, é um espírito morno, não quente. Agora se revelou o espírito quente através da verdade nua e crua e que está sendo rejeitada. Está sendo rejeitado. Então essa rejeição, ela vem basicamente das falsas religiões. Essas falsas religiões, todo dia nós falamos aqui sobre ela. E o mal terrível que ela faz para a humanidade. Porque, para você que não sabe, a disciplina das religiões, ela influencia as famílias, os futuros das pessoas, por meio da sua disciplina. E mais que isso, ela dá a formação mental às pessoas. Então, se você hoje é uma pessoa ignorante, inclusive que rejeita ser abençoado por ignorância, essa disciplina ela vieram dos seus pais por meio dessas falsas religiões. E aí você adquire um conhecimento tirado da Bíblia e que não vem de Deus. Por isso você permanece na ignorância, achando que é sábio. E aí se constata isso justamente aí, pelo comportamento das pessoas.
Recentemente, o presidente Lula, ele decretou aí guerra, digamos assim, às facções. Só que esse decreto do presidente, ele não vai surtir efeito. Porque as facções, irmão, o efeito dela é tão forte que abrange até as próprias autoridades. Hoje, os governos, a administração dos governos, basicamente, ela tem a contaminação das regras das facções. Então, o que vai acontecer é o seguinte: quem vai sofrer as consequências por essas regras aí é só os faccionados que cumprem ordem. Porque os superiores, como sempre, eles não vão sofrer as consequências dessas regras. Sempre estoura do lado mais fraco. Porque, como eu sempre falo, a característica da lei que opera é corruptível. E que a força dela é o dinheiro. Então, quem tem dinheiro, compra todos os direitos. E quem não tem dinheiro, fica com todos os deveres. Então, é dessa maneira que funciona. E para você mudar esse quadro, somente se você mudar de lei. Então, a solução para esse caso se encontra na mudança de lei. Essa mudança que a gente está propondo para você. Então, se você quiser se livrar do efeito negativo das facções, vinda da própria lei que opera, a qual ela tem a característica corruptível, basta somente mudar de lei. Tem que mudar de lei. Mudando de leis, você vai dar até capacidade, digamos assim, ao presidente, às autoridades de combater esse mal. Por quê? Porque no momento que você mudar de lei, você ativa outras regras puras, capazes de combater a impureza iminente. Lembrando que essa regra pura, ela não vem de mim, ela vem da lei de Deus. Então, de repente você diz, mas você está com a mente pura, você está com a mente combatendo a impureza. Essa mente pura que eu identifico, que eu divulgo, ela não é minha, ela vem de Deus através da sua lei. Porquanto é a mente pura de Cristo. Então, esse combate a essa impureza, ele se estabeleceu por meio da lei de Deus. De maneira que, se nós rejeitarmos a lei de Deus, essa impureza ela perde força, porque ela vem dessa lei. Eu sempre digo, irmão, que eu sou um propaganda, eu faço propaganda, um garoto propaganda da lei de Deus. A lei pura de Deus. E é por isso que eu tenho capacidade de combater as impurezas por meio das interpretações identificadas. E é isso que nós fazemos. Então, para que você possa fazer com que as autoridades possam combater o crime, as facções, com eficiência, somente das leis, da lei racional, da lei de Deus. Você tem que aceitar ela, você tem que fazer com que ela tenha força para combater o mal. Porque não se combate o mal, irmão, legalizado por lei, como é o caso dessa maldade hoje, que impera sobre a terra, infiltrando nossa família, nosso viver, se não for através de amparo de lei. Tem que ter amparo legal de lei para que haja combate a esse mal. E o amparo da lei que você tem que fazer, que você poderá fazer, é a lei de Deus, a única que tem poder de dissipar o mal, porque se trata de uma lei pura. A lei de Deus ela é uma lei pura, então ela combate todas as impurezas. Então, agora é você se livrar do mal, mais que isso, prevalecer contra ele. Porque até hoje você combateu o mal, mas você não teve sucesso contra ele, porque você combate ele usando uma própria lei impura.